Com a morte de Dom João VI, o trono era destinado para Dom Pedro IV, mas ele abdicou do trono porque estava focado no Brasil. Com a abdicação o trono seria para Dona Maria II, que na altura só tinha 7 anos de idade. Então Dom Pedro IV mandou tirar Dom Miguel do exílio político e nomeia-o como o regente do Reino de Portugal. Nessa altura os portugueses estavam divididos. Uma parte dos portugueses defendia o Partido Liberal, uma nova ideologia que estava a ocorrer na Europa. Outra parte dos portugueses defendiam o absolutismo, o poder que nasceu após o Renascimento e que o rei tinha todos os direitos sobre as leis. Dom Pedro aprovou a Carta Constitucional de 1826, no qual tentou reconciliar absolutistas e liberais, dando cargos políticos às duas frações. Mas a maioria dos absolutistas não viram com bons olhos dividirem o poder político com os liberais e viam Dom Miguel como legítimo herdeiro. Em 1828, Dom Miguel regressou a Portugal para assumir a regência, mas o partido absolutista nomeou-o imediatamente como rei de Portugal e convocou os nobres para coroar como rei de Portugal e não regente, tornando-se o rei Dom Miguel I. Em 1831, Portugal estava a enfrentar uma grande crise. Os liberais descontentes começaram a provocar pequenas batalhas contra os absolutistas por vários pontos de Portugal. Em julho de 1832, Dom Pedro IV decidiu voltar a Portugal para enfrentar o irmão, composta por 60 navios. Com cerca de 8.300 homens chegaram à costa portuguesa, mais precisamente na Praia da Memória, a norte da cidade do Porto. Esse desembarque ficou conhecido como Desembarque de Mindelo. No início, desembarcaram cerca de 7.500 homens, compostos por liberais, mercenários e auxiliares estrangeiros, que representavam mais de 80% das tropas. As forças liberais atacaram alguns membros das forças absolutistas que se encontravam nas redondezas da cidade do Porto. Depois disso, as forças liberais ocuparam a zona do Porto, obrigando as forças absolutistas a fugirem para Oliveira de Azeméis. Alguns dias depois ocorreu um novo combate em Grijó, que obrigou as forças liberais a recuarem para a Serra do Pilar. Noutro ponto da cidade do Porto, as forças absolutistas se aproximavam, começando o cerco do Porto. Em setembro, as forças absolutistas atacaram a Serra do Pilar, que foi defendida bravamente pelos liberais. No dia seguinte, os absolutistas começaram a bombardear a cidade. Alguns dias depois do início dos bombardeamentos, as forças absolutistas atacam as forças liberais noutro ponto da cidade. Depois de uma dura batalha, as forças absolutistas retiram-se, reconhecendo a impossibilidade de esmagar a cidade. Em novembro, Dom Miguel estabelece o quartel-general em Braga, uma cidade absolutista. Entretanto, no Porto, as forças liberais enfrentavam a cólera e o tifo. Para além das doenças, as forças liberais eram afetadas pela ausência de alimentos. As forças absolutistas, ao saber que isso mais tarde ou mais cedo iria acontecer, decidiram lançar um novo bombardeamento contra a cidade, com o objetivo de desmoralizar as forças liberais. Esse bombardeamento durou um dia, mas os portuenses e os liberais estavam determinados em resistir. Em fevereiro, as forças absolutistas continuaram a atacar e a bombardear a cidade do Porto. Alguns liberais estavam a colocar a hipótese de se render devido à situação que a cidade estava a passar, mas o Marechal Saldanha se opôs. Em abril, os liberais e os absolutistas entram num confronto violento. Os liberais apoderaram-se do reduto do Covelo. Os absolutistas ficaram desmoralizados e começaram a desertar em quantidade. Passado algum tempo, depois de várias derrotas, as forças absolutistas, que estavam desesperadas, lançaram o ataque mais violento do cerco. Como resposta, as forças liberais contra-atacaram e venceram as forças absolutistas. Ao ver esta derrota, Dom Miguel ficou irritado,
porque pensava que seria uma vitória estrondosa e retirou-se. No dia seguinte Dom Pedro partiu para Lisboa. Alguns dias depois Dom Miguel e as forças absolutistas que restavam na zona do Porto partiram para sul ao encontro das forças liberais para mais um embate que deu a vitória aos liberais, e essa vitória ditou o fim do cerco do Porto. A cidade do Porto estava destruída e praticamente em ruínas, e os liberais começaram a reconstruir a cidade. Comente e partilhe.